Olá, eu sou a Maria Eduarda Baldin, acadêmica de jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. O entrevistado de hoje é Luan Romero, mestrando em comunicação e integrante do Boca Jornalismo desde 2018. O assunto da nossa entrevista será o jornalismo independente no cenário brasileiro. Luan é formado em jornalismo pela Facos, na Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente está concluindo o mestrado em comunicação. Fez parte de reportagens sobre o transporte urbano de Santa Maria e também das coberturas eleitorais da eleição presidencial em 2018 e da eleição municipal de 2020 em Santa Maria. Luan também faz parte do Boca Jornalismo, e segundo o próprio veículo, consiste em um grupo de amigos que acredita no papel da informação para a emancipação dos indivíduos. Dentro do projeto, atua em diversas áreas, como edição, reportagens e produção de podcasts. Para mais informações, acesse bocajornalismo.com. Vamos começar a nossa entrevista. Gostaria primeiramente de agradecer a participação do Luan, que a gente possa construir um diálogo produtivo, difundindo a importância do jornalismo independente no cenário brasileiro e também apresentando a Boca para os nossos ouvintes. Obrigada, Luan. Obrigada, Maria Eduarda. Prazer estar aqui. Quando você ainda era um estudante de jornalismo no início da faculdade, você já sabia qual seria a tua área da atuação? Como foi a escolha? Quando enfim, minha história é um pouco estranha, mas em termos, porque eu não entrei em jornalismo direto, quando eu saí do ensino médio eu entrei em outra faculdade, depois eu troquei para jornalismo, enfim. Então, quando eu entrei em jornalismo, eu queria... na realidade, não tinha necessariamente um sonho, assim, onde trabalhar, sabe? Eu acho que eu queria lidar com a escrita mesmo, escrever, enfim. E aí, conforme eu fui passando pelas cadeiras, as disciplinas, eu fui percebendo outras potencialidades também, né, dentro da área, enfim. Eu brinco, né, que o jornalismo veio como uma coisa meio, assim, de memória afetiva de criança, que o meu avô, ele assinava a Zero Hora, e aqui no Rio Grande do Sul, né, a Zero Hora tem um peso muito grande, e eu lembro muito, assim, ela tem muito essa memória afetiva do vô lendo a Zero Hora, e eu sempre me encantei, porque, enfim, sempre tive facilidade para escrever, para me expressar, enfim. E aí, quando eu tive que decidir, né, a carreira, né, eu acabei escolhendo o jornalismo um pouco por causa disso, parece um pouco dessa memória afetiva que eu tinha do vô lendo a Zero Hora, e de eu gostar de ler Zero Hora também. Então, talvez eu tivesse um pouco também desse sonho de trabalhar, sei lá, na redação da Zero Hora, sabe? Não tinha necessariamente um sonho muito formatado logo no início. Como você avalia o ser jornalista no Brasil? Você acha que aqui a imprensa é desvalorizada? É uma pergunta complexa. Na minha opinião, eu não acho que o jornalismo seja tão desvalorizado. Eu acho que existe, sim, potencialidade no campo. Tanto é que a gente viu, assim, no Brasil, nos últimos anos, um boom de, por exemplo, agências de checagem, como a Agência Lupa e outras. Ou seja, esse projeto, né, de verificação de notícias tem cada vez mais aberto um pouco do espaço, assim, eu acho. E outras iniciativas que se tem, né, por exemplo, agência pública e outras também que, enfim, têm os seus problemas, né, para poder se financiar, mas que conseguem. Então, na realidade, eu acho que, sim, a gente tem um pouco dessa crise, que é uma crise ad eternum, é meio brincadeira isso, uma provocação, mas assim, quando a gente entra na faculdade, já se tem um pouco dessa coisa, que o jornalista está sempre no meio da crise, né, a nossa profissão, enfim, então, e principalmente porque um pouco por causa daquela questão, assim, as pessoas acham que só por se comunicar, elas conseguem pensar a comunicação de uma maneira profissional, né? Eu me comunico, então por que eu vou contratar, sei lá, um jornalista, um relações públicas ou um publicitário para cuidar da minha marca, para cuidar, né, dos meus negócios, enfim. E a gente sabe que a profissão de jornalista e de todas a comunicação é um olhar profissional sobre, né? Então a gente aprende, a gente é treinado a lidar com gestão da marca, com a gestão da imagem. E com os jornalistas a gente aprende a investigar, né? Eu acho que, no fundo, essa é a principal função do jornalista, investigar e trazer
fatos novos, costurar contextos e apresentar fatos. Então, né, voltando à pergunta, será que a gente está desvalorizado? Acredito que do ponto de vista comercial, talvez, e aí é uma outra discussão, eu acho que a função principal da profissão, ela não é desvalorizada, que é essa função, como eu estava dizendo, de apresentar fatos, investigar a realidade, investigar as questões, né, jornalista principalmente. Então, acho que a função, ela não sofreu uma desvalorização. Acho que a desvalorização vem muito do ponto de vista econômico-financeiro. A gente precisa considerar que o jornalismo nasce, né, enquanto negócio e depois vai se profissionalizando enquanto negócio. A gente não pode ser ingênuo. Eu acho que isso é uma das grandes questões também que a gente precisa levar em consideração. Então, eu acredito que a questão das plataformas, hoje em dia, Facebook, Google, né, todas as grandes infraestruturas, inclusive tem uma autora aí dinamarquesa que trata essas questões, afetou muito o setor no sentido financeiro. Grandes corporações acabaram não investindo mais necessariamente em jornalismo, mas em entretenimento, né? Mas com a pandemia, assim, e todo esse processo de desinformação, de fake news, todo, né, essa pulverização maior, porque assim, também eu tenho algumas questões com fake news, mas fake news, né, se a gente vai olhar o conceito em si, eu já acho complicado trabalhar com ele. Essa questão da desinformação, do boato, né, do hoax, e dessa questão das fofocas mesmo, eu acho que hoje em dia a fake news, ela não é só algo necessariamente de intenção das pessoas, mas é algo que as pessoas não têm esse trabalho de tentar e fazer uma avaliação do que ela está recebendo. Então, nesse ponto, eu acho que se teve aí uma reconfiguração também desse papel do jornalismo. Então, talvez a gente viva um momento pós-pandemia com um pouco tendo essa recuperação da importância de ter jornalistas ou de ter pessoas que se dedicam a apurar as informações, se dedicam a pelo menos fazer uma dupla checagem, conversar com outras fontes, sabe que isso demanda tempo, vivemos num mundo capitalista, tempo é dinheiro, então acredito que essa questão, né, a gente, da crise, é uma crise da reconfiguração da profissão, mas para mim vem muito mais nesse sentido, assim, do jornalismo no Brasil ser um negócio, como em outros países, mas a gente pode fazer aí uma discussão interessante, por exemplo, os europeus partem de uma outra discussão sobre comunicação, e aqui eu não estou querendo dizer que a gente é menor ou menos importante que os europeus, mas é questão cultural de encarar a comunicação pública ou, né, um jornalismo voltado ao interesse público de maneiras diferentes. No Brasil, a gente tem ainda um pouco dessa origem e dessa migração do formato norte-americano de produção. Então, isso tem um impacto muito grande na forma como a gente encara o jornalismo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, uma das formas que muitas empresas têm atuado é tentar botar paywall. É uma coisa que pegou mal no Brasil, o ter o paywall, né? Mas muito por causa dessa questão cultural, né? A gente não valoriza, ou seja, a gente encara, e ao mesmo tempo que a gente tem uma desconstrução da comunicação pública, né? Então, todo o processo que vem acontecendo com relação a esse desmonte da comunicação pública, né, do jornalismo mesmo, a gente tinha a EBC, a gente tinha, né, outras articulações públicas, ou seja, a gente desmontou isso, mas também não deu valor para o privado, então, eu acho que existe uma questão muito cultural nesse ponto, assim. Eu acho que a pergunta é muito complexa, mas tentando dar um pouco, assim, de um panorama e um contexto para isso, eu acho que é uma questão por esse viés, assim, a gente não valoriza, ao mesmo tempo que a função do jornalista, ela não se perdeu, né? Ela não foi desvalorizada, pelo menos no meu ponto de vista. Quando você aborda a questão da reconfiguração do jornalismo como negócio, para você, o Boca Jornalismo surge como uma opção diferente dentro dessa capitalização da informação e dessa reconfiguração do cenário do ser jornalista? Assim, eu faço parte do Boca, né, desde 2018, 2017, 2018, eu não participei da fundação do Boca. Isso é importante dizer até porque sim, eu acredito que o Boca surge num momento, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque participei um pouco desse momento, não como necessariamente participante, membro fundador, mas depois me insiro no Boca muito por causa também um pouco dessa questão de como que surgiu e como que veio se desenvolvendo. Falando um pouco, né, do como que o Boca surge muito naquela questão das ocupações da universidade que teve,
agora eu não vou lembrar exatamente o ano, mas acho que foi 2015, 2016, por aí. E foi um momento marcado muito por essa disputa da narrativa, né? Ou seja, os alunos fizeram greve. Como assim aluno faz greve? Acho que essa foi uma grande narrativa que teve que se enfrentar. Tá, se faz greve, mas que pautas que são? E na época não era uma, né? Eram várias pautas. E não era uma questão só da UFSM, mas era uma questão nacional. Então, o Boca surge nesse ambiente, nesse contexto histórico, né, histórico recente. E naquela época, todo mundo estava muito mobilizado em tentar dar a questão das narrativas, dar uma cara, não registrar aquilo que estava acontecendo, que era uma questão histórica, né? Ou seja, os alunos ocuparem os espaços da UFSM, os prédios da UFSM, ficaram, tipo, dias, né? Momentos. A gente teve aí várias outras questões históricas também que marcam muito aquele período. E aí o pessoal, assim, era um pessoal da minha turma com veteranos, né, meus, assim, de jornalismo, e a galera tava muito desestimulada, assim, pensando como que a gente vai se formar e a gente vai pro mercado de trabalho, mas que mercado de trabalho é esse? Como que a gente vai, né, vai se inserir nisso? Então, surgiu muito várias angústias, assim. E aí, na época, se produziu um mini-doc, assim, conversando com principais líderes estudantis. É interessante frisar que, assim, que o pessoal entrevistou na época a galera tanto de direita quanto de esquerda, então teve esse respeito a a essa diversidade de opiniões que tinha na época, porque inclusive um grupo de estudantes era contra a ocupação, e era na época quem estava no DCE, né, no Diretório Central dos Estudantes da UFSM. Então surgiu nesse momento. E a partir dali, depois desse mini doc, começar, né, tá, mas a gente vai fazer só isso, enfim. Então é isso que os fundadores contam, e aí acabou que o Boca surge nesse momento. E o Boca surge nisso, assim, eu acho que o pessoal, né, se formou, queria continuar trabalhando em comunicação, mas não necessariamente no jornalismo clássico, ou seja, sei lá, aquela coisa que pai e mãe pensavam, vai virar o William Bonner, vai virar um radialista, né, jornalista, ou vai trabalhar, sei lá, na redação do Estadão. Tem todas essas, assim, esses mitos, né, em torno disso. Naquela época se surgiu muito nessa perspectiva, assim, porque alguns acabaram se formando e foram para pós-graduação, né, o meu caso, eu acabei me formando e fui para o mestrado. A gente teve outros que, né, foram para o mestrado, e hoje em dia tem uma galera que está aí querendo um doutorado, enfim. Por essa perspectiva, outros acabaram indo para o mercado e não necessariamente para um jornalismo, mas não queriam perder contato com o fazer jornalismo, né? Ou acabaram virando servidor público, né? Então, o Boca surgiu um pouco dessa necessidade. E aí, isso já metade, assim, e agora a gente tem trabalhado muito uma questão de acolher também, né, novos. Então, a gente, pensando na questão da sustentabilidade do projeto mesmo, então, agora a gente tem pessoal de graduação, não que a gente não tivesse antes, a gente tinha, mas a gente teve uma renovação. Então, esse ano passado, na realidade, em 2020, entrou muita gente, assim, para fazer cobertura da eleição e de 2020. Então, acabou que entrou muita galera nova, assim, que está na graduação, que tinha muito, assim, potencial, porque a gente acaba percebendo que o pessoal que entra em jornalismo tem ainda essa necessidade de espaços e de buscar encarar a realidade também, às vezes, por um viés mais pessoal, né? E isso é lidar também com a questão do mito da imparcialidade, né? Isso é uma coisa que às vezes se vende muito, do mito da imparcialidade do jornalismo. A gente vai um pouco na contramão desse mito, né? Porque não existe imparcialidade, ela pode ser idealizada, né? Enfim, mas a parcialidade também não é um detrimento ao trabalho, à reportagem. A reportagem ela é um processo muito de mostrar questões, né? Por exemplo, ferir direitos humanos. É uma reportagem que mostre isso, né? Que mostre uma violação ao direito humano. Não é, nesse caso, a gente não tem uma busca por uma imparcialidade, escutar todas as pessoas, né? As pessoas, inclusive, que estão cometendo direitos humanos. Sim, se escuta, mas não se dá voz principalmente para essas pessoas, né? Então a gente tem aí a justiça, o direito, outras instâncias sociais para realmente a gente buscar, sei lá, uma tentativa de uma imparcialidade, mas o jornalismo vai mostrar, vai contar as histórias. E principalmente nesse caso, assim, que eu estou falando sobre violação de direitos humanos, é um caso de que não existe dois lados, né? Existe a violação do direito humano, ponto. Está no nosso código de ética profissional.
Existe, sabe, se cria muitas, assim, distorções em torno dessa questão da imparcialidade, que eu acho também é polêmico falar, mas é preciso ser falado, principalmente, assim, para que as pessoas não sejam ingênuas, né? E aí volta a questão do jornalismo também ser um negócio, né? A gente precisa ter consciência que a Globo, a Record, a Band, a SBT, todas essas grandes emissoras têm seus interesses próprios, né? Escritórios de jornalismo mantêm, certos valores são respeitados, certos procedimentos são respeitados, mas são empresas, né? Cada um vai ter os seus interesses. Então, bom que a gente privilegia pautar questões voltadas a Santa Maria, que é o nosso lugar geográfico, então a gente está fazendo esse recorte, esse primeiro olhar, e a gente busca compreender também em profundidade, a gente não está preocupado necessariamente com o factual, né, aquilo que acontece no dia a dia, mas se algo que acontece no dia a dia tem um impacto mais, vamos dizer assim, profundo ou contextual sobre o contexto de Santa Maria, isso vai nos interessar. Então, por exemplo, a gente fez uma matéria sobre feiras de orgânicos e feiras em Santa Maria. É uma coisa do cotidiano, mas o nosso olhar é compreender como que essas feiras ajudam o ecossistema econômico de Santa Maria, né, o microempreendedor. Então, é um pouco por esse olhar, assim, que a gente aborda. E isso não é ser imparcial, né, no sentido, vamos dizer, às vezes, que se tem do mito da imparcialidade, mas é olhar para a nossa realidade, para a forma como a gente, né, transita em Santa Maria por um outro olhar. Então, por exemplo, uma outra reportagem que a gente fez sobre a questão do transporte, né? A Santa Maria tem uma tarifa de transporte que a gente considera muito alta, eu considero alta, para uma cidade do porte de Santa Maria. E aí a gente mergulhou fundo nessa investigação, a gente conversou com diversos atores de Santa Maria, fizemos aí uma escavação de documentos também com relação a processo na justiça. Então, o nosso olhar geralmente é esse olhar de mergulhar na questão, né? Não compreender que ela tem vários ângulos, mas não necessariamente buscar uma imparcialidade em questões que não se tem, né? Não se tem um segundo lado. Por ser um veículo de jornalismo independente, vocês também são compostos por pessoas que têm pensamentos diferentes e independentes. Na hora que vocês delimitam as pautas, os assuntos e até mesmo essa questão de imparcialidade que você citou, como vocês lidam com o conflito de ideias, de ideologias, porque cada um vê as situações de uma forma? A gente busca ter uma discussão horizontal e não é idealizado, assim. A gente tem atas, a gente faz atas de memória, a gente tem diretivas no sentido de decidir, né? Eu acho que essa questão da horizontalidade também a gente precisa, às vezes, quebrar certos mitos, enfim. Mas, principalmente com relação a isso, a gente tem, né? A gente toma direções, a gente toma decisões em conjunto. A gente tem muitas opiniões diversas dentro do BOC. A gente tenta contemplar a maior diversidade e a gente tenta chegar em consensos. Eu acho que a grande questão, assim, que a gente acaba chegando é em consensos. Claro que tem pautas que, às vezes, assim, são muito consensuais entre nós. Por exemplo, como eu estava falando da pauta do transporte urbano aqui em Santa Maria, era uma pauta consenso. A gente tinha muito consenso, assim, com relação a isso incomodar todo mundo, e a gente, né, a forma de apurar também, a gente tinha muito certo, assim, como que a gente queria tratar essa reportagem, né, e como que a gente foi fazendo esse processo de apuração. Esse processo de apuração levou 1 ano, então, considerando todas as nossas questões, que a gente não dedica 100% do nosso tempo para o Boca. Então, isso entra também um pouco nessa discussão. Então, para a pauta do transporte urbano, a gente apurou 1 ano e meio, assim, foi um processo de apuração muito grande, e um processo de costura também final muito grande. Então, a gente acabou tendo que fazer, né, chegar em consensos, assim, com relação ao que a gente tinha de material, o que a gente poderia publicar, o que não, naquele momento não valeria a pena publicar, porque a gente não teria, vamos dizer assim, checagem da informação ou, né, conversar com outras pessoas. Então, todo esse processo de edição, ele também é feito de uma maneira mais coletiva. E, claro, daí depois a gente tem pautas que, vamos dizer assim, eu fico com aquela pauta, outra pessoa fica com a mesma, né, a gente cria equipes, mas a gente busca esse consenso, que às vezes é ter um consenso de que talvez tal pauta não seja a melhor para aquele mês, por exemplo, né? Então, a questão da divergência, ela ocorre, ela é natural, né? A gente busca compreender
como equalizar, né, as diferenças e buscar um consenso, porque equalizar as diferenças, eu acho que nem é a melhor expressão, assim, mas criar consensos em determinados assuntos, temáticas. No site do Boca, ali na abinha do Sobre, vocês descrevem um papel emancipador do jornalismo na formação do indivíduo. Como é essa experiência em uma cidade do Rio Grande do Sul que tem essa fama de ser um estado mais conservador? É o nosso manifesto, né? Também é complexo, assim, mas a questão é, o emancipador tem uma questão muito no sentido de levar a informação, e aí essa questão que a gente fala, assim, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente não está interessado muito, porque, e aí é aquela questão, né? Existem outros veículos em Santa Maria que vão dar esse tipo de informação, né? Por exemplo, hoje vai aumentar a tarifa de Santa Maria. Ok, isso é uma notícia que todo mundo, né, outros veículos vão dar em qualquer mídia e meio, né? O que nos interessa é compreender o contexto desse aumento, como que esse aumento, o que ele representa de fato para as pessoas, o que ele representa no geral, na sua historicidade, ou seja, né, estou pegando esse exemplo porque ele é um mais, eu poderia pegar outras pautas também, por exemplo, a cobertura das eleições, né, que é um momento que também a gente fecha, assim, o grupo, porque tem participantes do Boca que são filiados a partidos, então essas pessoas, durante o período de cobertura da eleição, elas não participam da cobertura em específico, elas participam de outras pautas, mas a cobertura em específico não. Então a gente tem essa contenda meio ética. Então, essa questão do emancipador é trazer muito contexto para as pessoas, né? A gente entender que, por exemplo, como que os vereadores se articularam durante os últimos 4 anos com relação às atas da Câmara de Vereadores, que também foi uma reportagem que a gente fez em 2020. Então, é buscar trazer conhecimento para aquelas pessoas, para os cidadãos que vão ter que votar. No Brasil, voto obrigatório, então é uma coisa que as pessoas precisam de informação para poder votar, né, de uma maneira mais consciente, e aí entra essa questão emancipadora. Como que uma pessoa vai votar em um político, né? Muitos vereadores da última gestão, né, de 2020 para trás, concorreram à reeleição, então faz parte também desse olhar emancipador, trazer o que eles fizeram, como que eles fizeram, para informar as pessoas de uma forma que elas tomem consciência, né? E não só ficar na questão mais factual, direta, que outros veículos vão dar. O nosso interesse está nesse lugar, assim. Então, também a gente tem matérias, por exemplo, da Vila Resistência, que é uma questão que a gente acompanha, e também trazendo esse lugar de fala no sentido da periferia de Santa Maria, né? Então, são reportagens que eu participei mais da edição, assim, é uma pauta que é cara a todo mundo. A gente busca trazer esse olhar, né, essa voz de pessoas que, por exemplo, estão lutando para ter um lugar onde morar, numa cidade que tem prédios abandonados, que tem espaços mal utilizados, ou seja, a gente não está necessariamente olhando só para a questão jurídica da questão, né? Não pode em determinado lugar é uma invasão. Mas é uma invasão, mas aquilo ali não estava sendo utilizado para mais nada. O que o poder público vai fazer? Ou o poder privado, enfim. Então, a questão aqui que eu quero colocar, eu acho que é mais complexo do que só ser invasão ou não ser invasão. É questão de direito de moradia, é um direito constitucional. Então, é um pouco nessa questão, assim. E, às vezes, isso é polêmico, porque as pessoas não entram nessa discussão. A gente tem, às vezes, muito fechado determinadas caixas dentro da nossa cabeça. E eu acho que essa ideia do emancipatório, a gente compreender também as questões por outros vieses, por outras perspectivas, por outros olhos, né? Então, para aquelas famílias que estão lá, ser retirado dali é ter seu direito violado, de certa forma. Talvez não seja a mesma forma que um juiz ou um advogado vai encarar aquela questão, não é um promotor, desculpa, que a gente vai ter advogados tanto de defesa quanto de acusação, mas um promotor ou um juiz. Então, a gente está preocupado com o que vai acontecer com aquelas famílias, né, se elas tiverem que sair dali, para onde que elas vão.
Se o poder público quer usar aquele espaço, por que não usava antes? O que vai fazer com aquilo? E o que vai fazer também com os outros espaços que estão inabitados em Santa Maria? Ou seja, a questão é trazer outros pontos e outras perspectivas para que as pessoas consigam sair um pouco dessa caixa, né? De que é uma invasão, é uma periferia, aquelas pessoas estão lá invadindo, então elas têm que sair. Não é bem assim. Eu acho que a gente precisa repensar, então, como que Santa Maria se organiza, como que os espaços são utilizados, né? E aí outra pauta também que nos é cara é a questão dos espaços públicos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Brahma, que é clássico aqui em Santa Maria, de se ter muita discussão quando se tinha, né? Agora na pandemia não tem, mas isso antes da pandemia, o Brahma ser um lugar de espaço para que os estudantes, né, tenham diversão. Por quê? Porque Santa Maria não é uma cidade que tenha tantos espaços, e a maioria dos espaços é fechado, não existe um espaço público de diversão ou que, né, um espaço público de lazer. Então, por que não existe? E por que o lugar que existe, que é ocupado, incomoda tanto? Será que é só por causa de questões de cunho de criminalidade? Como que a gente pode oferecer espaços públicos de lazer que as pessoas possam utilizar sem que se tenha criminalidade? Porque a principal questão que às vezes acontece é focar na criminalidade, né? É um bando de estudante vagabundo, aspas, né? Mas não é bem assim, as pessoas precisam ter lazer, isso também vigora como direito social. Então, é uma defesa desse contraponto, né, dessa perspectiva emancipatória, para talvez tirar um pouco essas caixinhas, quebrar um pouco essas caixinhas que a gente vai construindo socialmente, para que a gente consiga viver de maneira melhor. Esses movimentos que você citou, o movimento sem teto, essas criminalizações de movimentos estudantis, fazem todos parte ou se encaixam em outro trecho da descrição de vocês, que é o desejo de descrever o que não está à mostra, de ouvir e debater temas que são propositalmente deixados de lado. Tudo isso demonstra que o projeto faz parte realmente de um jornalismo diferente. Dentro de Santa Maria, de uma cidade relativamente pequena, vocês do Boca, o projeto já sofreu algum ataque de ódio por tocar nesses temas polêmicos? Que eu me lembre, não. Assim, 2018, o período de cobertura eleitoral foi um período difícil, foi um período muito intenso e foi um período muito difícil, assim. Então a gente precisa, só para dar um contexto, aí 2018 foi as eleições presidenciais, a gente teve, né, o avanço do bolsonarismo, a gente teve o avanço da direita no Brasil como um todo. E naquela época, assim, aquela coisa da pandemia parece que tirou um pouco, a gente perdeu um pouco da perspectiva dos fatos, mas naquela época, em 2018, se tinha muito essa capilarização dos movimentos, né? Os movimentos de direita. O Boca foi um dos únicos veículos em Santa Maria que conseguiu entrar dentro de um comitê do PSL aqui na cidade e que a gente conseguiu gravar a entrevista com o presidente do PSL na época. Inclusive, deles a gente não teve também, sabe, essa questão de ódio. Então, eu acho que isso é interessante trazer, no sentido de que, da nossa experiência, se tinha atenção, assim, do momento. Mas a gente não teve, vamos dizer, necessariamente, assim, ataques de ódio, assim, até nas redes sociais, pelo menos eu não lembro, assim, de algum caso específico. E também eu acho que é interessante esse lugar que a gente se colocou naquela época, assim, de observar como que esse movimento bolsonarista aconteceu em Santa Maria, né? Quem eram, vamos dizer assim, as lideranças, como que estava acontecendo, enfim. E a gente foi um dos poucos veículos que teve essa oportunidade de entrevistar eles, né? E eles nos deram entrevista, foi assim, um momento que a gente, né, se colocou em escuta, e depois a gente, né, a nossa abordagem para aquele período, né, teve entrevistas com pesquisadores da UFSM que trabalham sobre, né, a perspectiva das ciências sociais, enfim, antropólogos. Então a nossa cobertura das eleições foi por esse lugar, assim, de compreender o que estava acontecendo. E eu acho que isso também é um outro olhar nosso, assim, muito da curiosidade, né? Como que isso acontece? Como que isso se espalhou em Santa Maria? Como que como que isso aconteceu? Então, e não só aconteceu do sentido factual, existe um comitê em tais e tais lugares. Não, a gente queria saber o que essas pessoas pensam, o que eles realmente defendem, o que eles têm coragem de abertamente dizer. E isso não só eles, como outros, né? Então, aquele período, acho que é o 2018, nossa cobertura de eleições, foi um período bem, assim, paradigmático para nós, assim, de compreender também
porque naquela época a gente ficou muito receoso, né? Como que a gente vai abordar isso? E a gente resolveu abordar por uma questão bem de estudo antropológico, assim, bem uma discussão. E a gente não recebeu, assim, ataques de nenhum dos lados, então acho que isso também é uma questão interessante da gente estar trazendo aqui, porque foi um momento muito intenso, né? A gente acabou vivendo de uma forma muito intensa aquele período. E você citou a imparcialidade antes. Como vocês definem o que vocês vão cobrir e o que vocês não vão, abre aspas, dar espaço nas pautas? É muito relativo, assim, eu acho que a questão de não dar espaço, né? Eu acho que se determinar. Porque o que nos interessa mais, pelo menos o que eu vejo, assim, olhando porque a gente já produziu, é muito o olhar sobre a questão. Então, talvez, né, essa questão, né, do dar espaço, não dar espaço, entra muito mais nisso. Se a gente vai conseguir aprofundar qualidade e com a vontade que a gente quer para determinado assunto. Então, por exemplo, essa questão da pauta de transporte demorou 1 ano, porque a gente ficou 1 ano discutindo. E ela era uma pauta que a gente já estava assim, meu Deus, assim, meio, putz, eu não acredito que a gente vai ainda hoje discutir isso. Então, a gente tinha muito essa vontade de aprofundar o assunto de uma maneira com qualidade e que a gente tivesse afim, sabe? Daquilo, de publicar aquilo. Então, é um ponto, assim, bem importante. Porque assim, tem pautas que ficam por muito tempo, sabe? A gente vai deglutindo elas. Uma pauta que nos é cara é a questão da situação de moradores de rua, né? Moradores em situação de rua. Porque é um assunto muito delicado e a gente tem notado, assim, não só eu, mas outras pessoas dentro do Boca, que de 2019 para cá a gente teve um aumento em Santa Maria de pessoas nessa situação. Pelo menos assim, da gente perceber, notar, andar no centro e perceber mais pessoas, né? Mas a gente tem consciência que esse assunto é um assunto muito delicado, no sentido que a gente está lidando com uma população, né, que precisa de um cuidado muito para não expor, né, a identidade de uma pessoa de uma maneira assim leviana. Debateu e ainda tem debatido muito tempo como que a gente vai abordar essa questão. A gente tem estudado também muitos trabalhos que tratam sobre isso, também observando também como que o poder público tem atuado nessa questão. Então, a gente não quer falar sobre isso sem ter conversado, por exemplo, com prefeitura e órgãos que são responsáveis por essas questões. Então, é uma pauta que, assim, ela nos permeia, que nem a pauta do transporte, mas a gente acaba, assim, discutindo muito e acabou não produzindo nada, assim, publicado nada, por causa desse cuidado, assim, que a gente está estudando, investigando e buscando compreender melhor, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí. Mas, assim, essa coisa do olhar inicial que eu já falei também, né? É Santa Maria. Então, às vezes a gente pega questões nacionais, mas a gente volta para a cidade, ou seja, o bolsonarismo era nacional, mas como que estava acontecendo em Santa Maria. Então, essa coisa do local, ela é muito importante. A gente fez uma série de reportagens também, que era o Maio LGBT. Então, era sobre como que a cena LGBT acontecia em Santa Maria. Como que aconteceu a cena LGBT, por exemplo, noturna, como que acontece a questão do trabalho em Santa Maria para LGBTs. Então, tem um pouco dessa perspectiva geográfica. E a questão do aprofundamento, assim, eu já falei, eu acho que é uma tônica muito nossa, a gente não trabalha com esse factual, né? A gente trabalha com esse contextual, com dar mais embasamento para a perspectiva, né? Então, por exemplo, quando teve o surto de toxoplasmose aqui em Santa Maria, a nossa perspectiva foi de conversar com especialistas, buscar informação contextual e não focar só necessariamente no factual, né? A gente compreende que existem outros veículos em Santa Maria que fazem essa cobertura de uma maneira muito melhor e com muito mais recursos e investimento, né? Então, nosso foco é olhar para essa minúscula. Tanto é que a questão da reportagem do transporte chegou a ser citada pelo Diário de Santa Maria. Então, a gente compreende que a gente tem esse diálogo, vamos dizer assim, com os outros meios de comunicação em Santa Maria e que a gente tem esse lugar muito específico, né, nosso, de olhar de uma maneira aprofundada, às vezes até perfeccionista, na abordagem de determinadas temáticas, assim. E nos interessa muito a questão da defesa dos direitos humanos, também é uma outra discussão, né? Então, questão de direito à moradia, direitos sociais, enfim, né? São pautas que a gente sempre busca trazer.
Quando vocês fazem esse recorte geográfico, como você mesmo falou, e trazem essas pautas de minorias sociais e dessas outras coisas que, por muitas vezes, não são ditas nesses outros veículos, desde a tua entrada no Boca, em 2018, você sente que o veículo que você participa alterou algum aspecto social ou conseguiu dar visibilidade efetiva para essas pautas para o público que lê vocês, que acompanha vocês? Tá, né, a dos transportes, porque realmente foi uma reportagem que a gente publicou e teve bastante repercussão, muita repercussão mesmo, assim, a gente teve bastante elogio, assim, até de pessoas, assim, que a gente nem esperava, no sentido de reconhecer o trabalho e de reconhecer que era um material com um olhar investigativo aprofundado. Isso foi bem importante, assim, para nós, enquanto equipe. Claro que, se a gente for olhar o que aconteceu depois disso com relação ao transporte, a gente ainda tem um processo para abertura de licitação, tem toda essa questão ainda que não saiu do papel, nem antes de 2020, que era o período que o secretário, na época, que concedeu a entrevista, tinha dito que poderia fazer. E agora, 2021, a gente não sabe também, né? A gente tem olhado, sim, acompanhado, mas também não se sabe como que ficou esse processo licitatório com relação aos transportes. Então, desse ponto de vista mais prático e direto, com relação ao que a gente estava discutindo, a gente, com relação a essa reportagem específica, a gente não tem tanto, assim. Mas outras reportagens, assim, e abordagens que a gente trouxe, né, as coberturas de eleição, a gente percebe que foram coberturas que para nós também foi um aprendizado e que a gente recebeu um certo retorno, então a gente nota isso, assim, dessa relação. Esse ano, né, de 2019 para cá, mais ou menos, a gente tem feito mais podcasts do que reportagens no site, então a gente tem investido muito nessa parceria que a gente tem com a Rádio Armazém. A gente acabou fazendo mais podcasts, que também a gente teve retornos, assim, de alguns, assim, em termos de mudança mesmo, né, em termos do município, a gente percebe que a do transporte foi uma reportagem que realmente, assim, muita gente leu, muita gente compreendeu o que a gente estava querendo dizer, inclusive entenderam a nossa metáfora do casamento, né, da ATU com a prefeitura, né, que é completar a boda de 50 anos, né. Então é um casamento duradouro aí, mas que não é bom para todo mundo. Essas questões, a gente percebe repercussão, não necessariamente uma mudança social, né. Em algum momento na tua carreira, tanto de acadêmico como agora, você pensou em desistir do jornalismo ou você se viu desanimado frente a algum acontecimento? Não sei se desistir do jornalismo. E aí é aquela questão, né? Eu acho que eu volto ao início da entrevista, assim, o que é jornalismo, né? Eu acho que hoje em dia, assim, desistir de jornalismo nessa perspectiva de investigação, perspectiva de levar fatos ao público, não necessariamente, assim, eu não tenho desistido disso. Talvez é aquela questão, né? As contas chegam, a atuação para um jornalista em outras possibilidades, né? Eu lembro de uma fala de uma cineasta que ela era formada ou em jornalismo ou em publicidade, agora não vou lembrar, mas ela fazia, e ela era de São Paulo, foi uma época que a TV Ovo estava promovendo muitos eventos assim. Daí veio a Andréa Dipp. Então, mas aí era uma outra, agora não vou lembrar exatamente o nome dela. E ela falou, assim, que ela tinha muito a questão de trampar e trabalhar, às vezes fazer, por exemplo, assessoria de imprensa, para bancar viagens que ela gostaria de fazer para um documentário que ela estava promovendo, né? Então, isso existe, isso é uma realidade, assim, por exemplo, eu faço às vezes trabalhos freelas de assessoria de imprensa ou gestão de redes sociais, para poder, vamos dizer assim, pagar boleto, essas coisas. Eu ainda tenho o privilégio de, por exemplo, morar com meus pais ainda, né? E a pandemia, enfim, acabou e eu tive problemas na família, então essa questão de me manter dentro, né, da casa dos meus pais é um privilégio, mas também vem com essas, né, com outras questões também, nesse sentido, assim, então acaba que eu não preciso, vamos dizer assim, ter que trabalhar, vamos dizer, muito massivamente para poder me sustentar. Mas, por exemplo, uma coisa que me ajudou foi a bolsa, né, do mestrado. Então, isso também, por exemplo, se eu não estivesse morando na casa dos meus pais, eu teria uma fonte de renda fixa, vamos dizer assim, mesmo que temporária, mas uma fonte de renda que pelo menos me possibilitaria continuar trabalhando com o Boca, né, fazendo reportagens.
Então, eu acho que há um equilíbrio aí nessas discussões, né, de buscar trabalhos para poder realmente se sustentar, se manter, mas ter consciência de que, né, de não perder essa questão com o jornalismo. Então, assim, e de fatos, né, de cobertura, acho que para mim um grande impacto, assim, foi a questão trabalhar com a reportagem que a gente fez sobre Brumadinho, articulando com a questão da Kiss e com a questão de Mariana, né. A gente pensa, foi um trabalho que eu e uma colega fizemos, assim, e foi um pouco triste, assim, para mim, naquela época. São 3 tragédias anunciadas e que poderiam ter sido evitadas. Acho que essa foi, assim, uma das reportagens que mais bateu um pouco fundo em mim, assim, Mas jornalista também é aquela coisa, né, como profissão a gente geralmente vai estar nesses lugares de olhar para aquilo que não é correto, para aquilo que é, vamos dizer assim, o mais ruim da sociedade, o mais nefasto, às vezes, o mais cruel. Isso é uma coisa que, durante a pandemia também, assim, eu até fui banca de um TCC que trouxe questões dessa coisa, né, como que os jornalistas se colocaram nesse momento de pandemia, que é um momento tão delicado para todo mundo, né, e eram jornalistas da Zero Hora, né, do Grupo RBS. Foi muito interessante, assim, também, porque a gente é humano, mas a gente tem uma profissão, a gente precisa olhar para esses fatos e narrar da melhor forma possível. E narrar no sentido também, que é uma coisa que eu acho que para mim foi importante ter lido, tem um manual de jornalismo investigativo que é promovido pela Unesco, fala muito assim, que um jornalista, né, experiente traz essa questão de que quando ele, né, chega para entrevistar uma pessoa que passou por momentos muito difíceis na vida, mas a gente precisa contar aquela história, porque às vezes é uma história singular, mas que representa outras, muitas histórias parecidas. E ele fala, e eu achei muito assim interessante, ao mesmo tempo que é um pouco cruel, mas é a realidade, e a gente tem que ter noção disso, de que a gente pode contar da melhor forma a história daquela pessoa, a história daquela situação, mas a gente não tem garantia de que aquilo vai mudar. Em termos de jornalismo, eu acho que essa foi assim, uma coisa de amadurecimento também pessoal, assim, de compreender que sim, a gente precisa se instigar também por por essa vontade de mudar as coisas, mas que a gente precisa ter consciência que, como jornalista, a gente está nesse lugar, né, de contar da melhor forma possível as histórias e, né, as situações que a gente vai vivenciando, mas tendo consciência de que a gente não tem garantia de que aquilo vai mudar. Então, e talvez contando da melhor forma possível, a gente consiga mudar, mas a gente não tem nenhuma garantia. É uma maturidade, assim, que às vezes parece cruel tá falando dessa forma, né, mas a gente tem que ter consciência, né. Talvez se eu quisesse atuar de uma forma a mudar contextos, talvez eu virasse, sei lá, um político, ou virasse um advogado, entende? Então, eu acho que é aquela coisa, as pessoas que estão fazendo jornalismo, que estão se colocando nesse lugar, precisam ter consciência também de até onde a gente pode ir com determinadas questões e pautas, né? E tanto é que é aquela coisa, se a gente olha para alguns jornalistas, a maioria acaba depois, maioria não, né? Mas, assim, alguns acabam virando políticos, né? A gente tem casos aí de jornalistas gaúchos que viraram políticos. E, enfim, de jornalistas que acabaram se reinventando depois, né? Atuando como ativista. Porque, assim, aquela questão que eu estava falando de direito humano. Jornalista é ativista de direitos humanos por questão de definição da profissão, sabe? Por questão de definição do código de ética. Então, se um jornalista não está defendendo direitos humanos, é uma coisa errada aí. Já parto desse princípio, né? Então, é aquela coisa, a gente já é, aspas, ativista de defesa dos direitos humanos por definição. Ativista do direito de livre expressão por definição. Então, tem alguns aspectos que realmente, assim, a gente já vem embutido na profissão. Mas, assim, com relação a isso, né, a gente pode ser ativista, mas a gente não tem garantias de que a gente vai mudar alguma coisa de fato. Mas eu acho que fazendo o nosso papel da melhor forma possível e contando as histórias e situações da melhor forma com que a gente pode, a gente já contribui muito, assim. Para finalizar nossa conversa, como o Luan enxerga o jornalismo do futuro? Você acredita que ele vai seguir um caminho mais comercial, de grandes veículos, ou ele vai ser esse jornalismo mais independente que demonstre aquilo que nunca foi mostrado? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sinceramente, assim, isso é uma percepção que eu tenho tido e, enfim, uma amiga minha do desenho industrial falava muito isso, e eu nunca tinha entendido muito bem o que ela queria dizer.
Mas hoje em dia eu tenho muita consciência assim do que ela fala, né, para essa coisa que tem espaço para todo mundo, porque vai ter espaço para o jornalista que está preocupado ou que está querendo empreender ou que precisa empreender por questões, né, de falta realmente de espaços de trabalho, por exemplo, numa redação mais clássica. Então, é desromantizar um pouco também esse lugar do empreendedor, não é... Às vezes, eu mesmo, uma jornalista veterana veio dar uma entrevista na Facos, assim, nessas semanas, né, do Dia do Comunicador, enfim, e ela falou que hoje em dia ela percebia muito a nova geração querendo empreender, já não tinha mais o sonho que tinha da carteira de trabalho assinada. Eu lembro que nós ficamos tipo um pouco meio chocados assim com essa declaração, porque o sonho da carteira assinada todo mundo tinha. A questão era que a gente já não percebia muitos lugares que ainda manteriam esse estilo de contratação. Então, é uma questão de que não era assim, somos empreendedores porque nascemos. Não, é porque o ambiente social, enfim, toda a questão da conjuntura nos levava a esse lugar, porque, então, né, é um pouco de senso e contrassenso com relação a essas discussões. Então, o jornalismo do futuro, voltando, sendo mais específico, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, acho que tem espaço também para as grandes empresas se reinventarem, há espaços também para esses lugares de colocar por outros vieses. Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa nesses outros lugares, a gente tem, como eu já estava dizendo, a questão das agências de checagem, é uma possibilidade. A lupa, né, por exemplo, a agência pública também é uma possibilidade, ou seja, de sobreviver através de premiações, de patrocínio, através de bolsas também, né, ofertar bolsas. Então, eu acho que a gente precisa compreender um pouco melhor. Também temos que ter um pouco de realidade no sentido de que talvez nem todos vão virar ricos, né? Nem todo mundo, mas a questão é, tendo para se sustentar e sobreviver, eu acho que já é uma grande questão. Eu acho que é um mínimo que a gente ainda, muitas pessoas, jornalistas, não têm trabalhando com jornalismo. Então, isso é um ponto bem importante ser colocado. Então, acho que é isso, assim, e futuro, eu acho que tem esse espaço para todo mundo, acho que a gente vai acabar migrando cada vez mais para ter a integração entre essa questão de jornalismo guiado por dados, inovações tecnológicas, permeando as redações, mas também eu acho que a gente precisa ter um lugar crítico com relação a isso, no sentido de que a gente precisa compreender também essa discussão estrutural por trás dessas questões do jornalismo guiado por dados. Uma questão que a gente precisa compreender que às vezes a gente acaba naturalizando certos números que a gente acaba nem se questionando por que aquilo é aquilo. Então, acho que isso é uma questão importante para que a gente consiga pensar no jornalismo do futuro crítico, né? E também um jornalismo que vá ter que se defrontar cada vez mais com a questão realmente dos direitos humanos. Assim, eu acho que isso é uma pauta que a gente não vai perder no horizonte. A defesa de direitos humanos é uma coisa que vai sempre ser importante. E esse jornalismo do futuro eu vejo muito nisso, assim, a gente precisa cada vez mais compreender também as questões do ser humano mesmo, né? Então, do ser humano lidando com tecnologia, do ser humano lidando com as informações, como que a gente vai reempacotar as informações. Eu acho que isso é uma discussão que ela é de agora, mas que para o futuro ela permanece, assim, não é uma discussão que vai sair da cena tão cedo, assim, é uma discussão que tende a se reconfigurar conforme a gente vai tendo reconfigurações, principalmente no setor tecnológico, né? Isso a gente não pode deixar de levar em consideração. E eu acho que, enfim, esse jornalismo do futuro cada vez mais permeado por essa perspectiva, sabe? Não vejo... Claro, eu estou pensando também de um ponto de vista utópico, né? Mas a gente poderia pensar de vários pontos de vista distópicos, assim. Mas, enfim, eu acho que olhando demais para um lado cruel, às vezes, da realidade, a gente precisa ter um espaço também de sonhar e de compreender quais são possibilidades legais para frente, né? Como estudantes, como profissionais. Então, aquela coisa de investir numa profissionalização que leva em consideração os aspectos tecnológicos e de maneira crítica, né? Não entrar na onda de que as redes sociais são a melhor coisa do mundo, também não entrar na onda de que elas são só coisa ruim. Eu acho que a gente precisa compreender o equilíbrio com relação a isso, porque elas podem ser um lugar de muita empoderação, mas também pode ser lugares de opressão, né?
A gente precisa compreender como trabalhar com isso de uma maneira a emancipar melhor, né, as pessoas, a levar mais conhecimento. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, esse dia eu estava lendo uma reportagem, Mianmar está tendo uma tensão política muito forte, e essa tensão política está usando o Facebook como um lugar de revidar, né? Ou seja, das pessoas se organizarem. E tinha muito essa questão de que o Estado, naquele momento, estava tentando derrubar o Facebook. Ou seja, as redes sociais, elas não são só o ruim, né? Elas não são só usadas pelo Trump e por outros políticos, valores que são estranhos, para dizer o mínimo. Então, a gente precisa ter consciência um pouco disso, mas também não entrar muito no conto de fadas, assim, que, porque o meu Instagram está revolucionando o mundo. Não, acho que a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão. E também um pouco mais de pé na rua. Eu acho que isso é uma grande questão importante, assim, para nós, como jornalistas, de cada vez mais observar o nosso cotidiano, de se colocar nesse lugar de entrar em contato com as pessoas, não necessariamente sempre mediados, né? Claro que a gente está na pandemia, esse conselho talvez seja para um contexto pós-pandemia, respeitar um pouco o que vem realmente que está na rua, né? Conversar com as pessoas e entender realmente o que está afetando elas de uma maneira mais humana, né? Não se deixar só guiar por algoritmos e por decisões probabilísticas que às vezes não tem uma cola com o real, né? Eu só queria fazer um adendo, assim, com relação àquilo que eu estava dizendo dos espaços para todos, né? Porque, sim, eu acho que a gente precisa considerar também que, por exemplo, eu estou nesse lugar hoje de fala do jornalismo independente, mas no futuro, se eu for trabalhar em uma corporação, né, ou um jornal, por exemplo, o Estadão, Folha de São Paulo, o Diário de Santa Maria, enfim, qualquer, eu estou jogando aqui porque, né, os que a gente conhece, enfim. Então, porque também esses lugares precisam de jornalistas, né, com especialização, formados e que tenham consciência, né. Eu acho que é esse lugar que vai ter espaço para todo mundo, assim, porque a gente precisa também de jornalistas que vão trabalhar e que vão estar, por exemplo, na frente de um programa da Globo, na frente de um programa da Record. E se esses jornalistas vierem de um lugar com formação apropriada, porque isso também é uma discussão, então aqui eu estou me colocando também como defensor do diploma de jornalista, isso é importante. Eu acho que esses espaços também a gente precisa conquistar enquanto classe. E isso é importante ser defendido, porque tem jornalistas que têm outras opiniões. Então, eu só queria fazer esse adendo também, porque eu sou defensor do diploma. Eu acho que 4 anos de faculdade, para alguns, servem para nada, mas para outros servem para muita coisa, principalmente para olhar para o mundo com mais carinho. Eu acho que isso é muita reflexão que a gente aprende na faculdade. E numa universidade pública, né, é o nosso lugar. Eu sou formada em uma universidade pública, sou estudante de uma universidade pública. Acho que a gente precisa defender também esse espaço, porque, enfim, eu já vi entrevista de uma jornalista famosa e que ela falou que a formação dela foi, assim, meio que um desbunde, mas que foi um grande celeiro para ela compreender referências, para ela buscar. E entende? Ela falou dessa coisa do desbunde, mas não em demérito à formação dela, mas em questão de que ela aprendeu muita coisa de referência artística, de referência histórica na faculdade. Então, eu acho que esse adendo é importante no sentido de que vai ter espaço para todo mundo, mas eu espero que esses espaços para todo mundo sejam para pessoas com diploma de jornalista, pessoas que passaram por uma universidade. Sou muito defensor disso, então acho isso que é importante a gente acabar defendendo. Então, só excedendo a ideia da permissão, sim. Foi um prazer conversar, eu acho que a gente precisa ter mais lugares também para debates com relação a isso. O Boca tem atuado nesse sentido, claro, a gente está no contexto pandêmico, então 2020 foi um ano que a gente discutiu muito se a gente faria ou não algum evento, porque todo ano a gente tem essa característica no aniversário da fundação do Boca. Boca é uma instituição leonina, então a gente gosta de se mostrar, fazer um evento, né, comemorar, enfim, discutir a comunicação em Santa Maria. E a gente geralmente convida outras pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais estabelecer esses espaços. Obrigado pelo convite, pela conversa também, acho que as perguntas foram... Então é isso, muitíssimo obrigada de volta e até a próxima.